Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: além de ter fé, devemos também aceitar e fazer a vontade de Deus sem questionar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a ouvir as palavras de Jesus, a nossa fé, ela começa a crescer. Então, dentro de nós, alguma coisa começa a mudar. Nos nossos sentimentos, nós descobrimos que existe a paz, o amor e a felicidade. Todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós pensamos em Jesus, todas as vezes que nós dedicamos o nosso tempo buscando a Sua presença e a Sua palavra. A nossa sabedoria aumenta e a nossa vida ela vem se modificando aos poucos. Esse é o começo de toda conversão, porque é quando nós começamos a acreditar em Deus, que Deus começa a se manifestar na nossa vida, que aquela escuridão ela começa a passar e novos dias e uma nova vida começa a surgir diante de nós. Aquele fermento velho, aqueles velhos hábitos e aqueles velhos costumes, eles já não fazem mais parte do que nós somos agora. Nós não precisamos mais dos velhos sonhos, nós não precisamos mais dos velhos costumes, nós não precisamos mais das pessoas às quais nós saímos para nos divertir, as quais viam nós nos destruindo pouco a pouco, e nós, sem sabedoria, ainda chamávamos aquelas pessoas de amigos. Então, nessa nova vida, ao lado de Cristo, o Deus ele começa a pulsar dentro do nosso coração e começa a participar dos nossos pensamentos. Nesse instante, nós nos tornamos servos. E qual é o papel do servo? É obedecer. Às vezes nós ficamos no equívoco de achar que Deus quer apenas que nós semeamos a sua mensagem. Muito pelo contrário. Deus se alegra mais com a obediência do que com os sacrifícios. Então o que Deus espera de nós? Que o amor que Ele sente por nós e nós sentimos por Ele se torne um respeito, se torne um temor. E através desse temor e desse respeito, nós começamos a fazer as coisas que Ele coloca dentro do nosso coração sem questionar. Simplesmente pelo fato de saber que essa é a vontade de Deus e para nós a vontade de Deus se torna lei. Então a fé é o começo de tudo, mas se a minha conversão ela para na minha fé, a minha fé acaba sendo morta em si mesmo, porque a fé sem obras, ela não vale de nada. O que adianta eu falar sobre Deus e não viver o amor? O que adianta eu falar sobre Deus, mas dentro de mim ainda existem comportamentos que não fazem parte das coisas que Deus promete, ou são parte daquilo que Deus condena? E Ele condena por quê? Porque Ele é chato? Não, porque aquele comportamento é fruto de quem não tem Deus na sua vida. São pessoas influenciadas pelo diabo. E se você acha que o diabo está longe de você, engano. Porque se Jesus não está com você, certamente o diabo estará. Porque não existe, eu sempre repito isso, não existe um terceiro lado, o lado do neutro. Ah, eu não acredito em Jesus. Ah, eu não frequento a igreja. Então, meu amor, então, meu amigo, minha amiga, é o diabo que vive a tua vida. Quando eu tinha depressão, quando eu não acreditava em Deus, quem que você acha que governava os meus sentimentos? Como você acha que eram os meus sentimentos? Uma pessoa que não se alimentava da palavra, que não tinha sabedoria, que não tinha nada. Era uma eterna busca pelo amor, sem saber que Deus era o amor que eu buscava. Se a gente vai lá em Lucas 22, versículo 41 a 46, a palavra do Senhor ela diz assim: então se afastou uma distância mais ou menos de 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai,
se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não sejam tentados. Quem que está participando dessa passagem? É Jesus. E ele tinha chamado os discípulos para participarem com ele. O que tinha acontecido? Qual era o contexto dessa passagem? Tinha acabado a ceia, eles tinham celebrado a Páscoa. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. E quando ele começou a pensar nisso, ele começou a ficar aflito. Então ele saiu e falou: bom, se eu estou sentindo aflição, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer quando eu estou aflito? Eu tenho que orar. Olha como Jesus entendeu a mensagem dos sentimentos dele. E aqui fica claro uma coisa: Jesus foi humano. E enquanto humano, os pensamentos dele começaram a se bagunçar como os nossos. Então, como ele alinhava o pensamento dele com o pensamento de Deus? Através da oração. E Jesus fez o quê? Então, se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros. Então, ele deixou os discípulos para trás, andou 30 metros para frente e o que ele fez? Se ajoelhou. Se ajoelhou por quê? Para que ele pudesse orar. Então ele viu os sentimentos dele, ele viu o que estava acontecendo dentro dele, ele saiu de perto das pessoas para tirar a distração de perto dele. Por isso que Deus fala: entre no silêncio do seu quarto e feche a porta. E ore para o seu Deus. E Jesus fez exatamente isso. Só que ele sentiu a necessidade de se ajoelhar, de se reverenciar. Então uma oração, ela não existe um padrão. Todas as vezes que eu oro, eu tenho que orar de joelho. Não. Vai do momento e da coisa que você está sentindo, daquilo que você sente que é necessário naquele momento. E o que Jesus disse? O que ele orou? Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então o que estava perturbando Jesus? Porque ele sabia que ia sofrer, que ele ia ser crucificado, que ele ia ser humilhado, que ele ia ser traído com um beijo, que ninguém ia ajudar, que ninguém ia fazer nada. Ele sabia de tudo aquilo que ia acontecer. E ele pediu para Deus, para que Deus pudesse afastar esse cálice de sofrimento. E a mesma analogia da Santa Ceia, o cálice do Senhor. E ele não queria o sofrimento, ele não queria a dor, mas ele queria uma outra coisa: que a vontade de Deus pudesse ser feita. Será que nós também agimos dessa forma? Pedindo para que a vontade de Deus seja feita, mas que nós possamos suportar o sofrimento dessa vontade? Ou o tempo todo nós tentamos fazer Deus fazer a nossa vontade e a vontade dele que seja esquecida? Porque a vida é minha, né? As coisas são minhas, tudo é meu. E Deus está na onde? Enquanto nós buscamos apenas os nossos próprios interesses, o nosso coração ele vive em aflição, em perturbação, em tristeza. Mas olha que como Jesus, ele conversou com Deus, ele pediu para Deus, ele foi sincero com Deus. Olha, eu quero que a sua vontade seja cumprida. Mas eu não quero sofrer. Eu quero suportar o sofrimento. Eu não quero tomar esse cálice de sofrimento antes. Eu quero passar com você essas coisas. Se a gente olha lá no Pai Nosso, que seja feita a sua vontade, assim na terra
como no céu. Então a vontade de Deus, ela é soberana. A vontade de Deus, ela é única. A vontade de Deus, ela não deve ser questionada, ela deve ser cumprida. E que nós possamos cumprir a vontade de Deus somente se o Senhor estiver do nosso lado. E olha como a oração ela é importante. E olha como a oração ela é o milagre que ela é instantâneo. Enquanto Jesus estava orando, o que aconteceu? Eu não sei. Tem vezes que a gente lê a Bíblia, que a gente sabe as passagens, mas tem coisas parece que não saltam aos nossos olhos. Mas o Senhor ele se revela cada vez que a gente lê e busca. Eu não me recordava disso também. Enquanto Jesus ele estava dizendo essas palavras, olha o que a palavra diz. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava ainda com mais força. Aflição, oração, mais força. Tá se sentindo mal? Tem que fazer o quê? Tem que orar. E é orar o quê? Admitindo. Jesus admitiu o sofrimento dele para Deus, mas ele queria cumprir a vontade de Deus. Na nossa oração tem que existir a verdade. Nós temos que nos permitir nos mostrarmos, seja lá como nós estivermos. E às vezes a gente ora querendo fazer promessas para Deus. Ah, Deus, eu não vou fazer mais isso. Ao invés de orar para Deus dizendo o porquê nós estamos fazendo isso. Então, enquanto ele orava, um anjo veio animar, mas ainda assim ele estava aflito e começou a orar com mais força. Então, enquanto os teus sentimentos não estiverem em paz, permaneça em oração. E quando os seus sentimentos entrarem em paz, escute louvores. Para louvar o Senhor, para agradecer ao Senhor, para manter o Espírito Santo perto de você. E conforme você for pensando nas coisas desse mundo, nas preocupações, nas coisas que você acha, esse sentimento ele vai começar a passar de novo. Por isso nós colocamos a prática da leitura da palavra de Deus, para que esse sentimento ele permaneça em nós. Quando você escuta esse devocional, às vezes você já alinha o seu coração com o coração de Deus, já fica sentindo em paz, às vezes chora. Às vezes fica reflexivo, fica pensando. Então isso já é alguma coisa. Põe um louvor. Beleza, vamos manter no louvor. Silencia muitas vezes. Começa a entender, começa a deixar Deus explicar as coisas para você. Pergunta para Deus, fala, Senhor, o que queres que eu faça? Qual é a tua vontade? Aumenta a minha fé, mas também aumenta a minha obediência. Então, mediante a aflição, Jesus orava com ainda mais força. O seu suor eram como gotas de sangue caindo no chão. Então você imagina a aflição que ele estava sentindo. Que enquanto ele suava, parecia gotas de sangue caindo no chão. Em outras traduções parece que era sangue. Então, para mim isso é um pouco indifere. Mas a gente sabe que a aflição ela era tamanha. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo. Então ele tinha pedido também para os discípulos, falou, vocês oram aqui que eu vou orar lá, tá? Só que quando ele voltou lá, os discípulos estavam dormindo. Sabe por quê? Porque eles estavam tristes. Quando eu tinha depressão, tinha momentos que me davam um sono, que eu não tinha vontade de fazer nada. E olha o que Jesus diz. Vocês deveriam estar orando e para não se sentirem tristes e estarem caindo em tentação. Porque é tentador a gente não fazer nada. É tentador a gente não obedecer. Então por que eles ficaram tristes? Porque eles não obedeceram o que Jesus pediu para eles fazer. Jesus disse, ore. O que eles fizeram? O que eles queriam. E nessa tentação, o que ficou neles? A tristeza. Então, todas as vezes que nós desobedecemos à vontade de Deus, a tristeza vai dar dentro do nosso corpo. Por isso que a minha depressão, ela passou quando Jesus entrou, porque além da minha fé ter aumentado, os frutos do Espírito Santo estarem participando da minha vida, eu estar buscando a presença de Deus, estar modificando o meu comportamento e fazendo tudo aquilo que Ele ensina,
eu comecei a obedecer. Ah, é tudo? Não, nem que seja minimamente. Porque tudo começa pequeno. Não adianta eu já querer, então porque eu não fiz um dia, eu não vou... Cara, a gente não pode desistir. A vida, ela dura o tempo que for necessário para que nós possamos aprender a obedecer. Porque depois que o nosso chamado passa, o nosso propósito passa, a nossa vida, ela acaba. Você não está aqui para durar 100 anos. Jesus viveu 33, cumpriu o seu chamado e foi assassinado. Assassinado. E às vezes você acha que é a velhice que é a ordem de morrer, né, para todas as pessoas. Não é. Pelo que eu percebo, normalmente quem fica até o fim são aqueles que têm uma certa dificuldade de entender o que Deus quer deles. Mas tudo bem, cada um dura o tempo que for necessário para que a vontade de Deus e as promessas de Deus elas possam se cumprir. Assim foi na vida de Abraão. Se a gente olha, mesmo ele velho, assim foi na vida de Moisés e assim foi na vida de tantos, mas eles estavam cumprindo o propósito de Deus. Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Então a oração ela também afasta a tentação de nós. E às vezes a gente acha que a oração ela não tem importância. E você não ora para mim? Cara, é você que tem que orar, é você que tem que conversar com Deus. Na igreja católica é mais esquisito ainda, porque se você faz uma coisa de errado, a oração é punição. Não tem sentido. Não tem o menor sentido. E ainda fica repetindo a mesma coisa. Não, Jesus estava lá dizendo o que ele sentia, o que ele pensava, não ficava repetindo frases prontas. E Deus ele ensina também, olha, não façam oração repetitivas, porque acham que por muito falar Deus vai ouvir, não funciona assim. Oração é conversa, é de coração aberto, é admissão. Tá bom, então eu entendi que a vontade de Deus ela precisa acontecer, que eu preciso aceitar e eu preciso obedecer seguindo o exemplo do próprio Jesus. Aprendi também que a oração ela afasta os sentimentos maus do meu coração e que quando os meus sentimentos não estão bons eu preciso orar. Beleza, estou vivendo o melhor de tudo isso. Mas e se eu só tiver fé? E se eu só falar de Jesus, mas eu não obedeço? Chega na hora de fazer, eu faço o que eu quero, eu julgo do jeito que eu quero e é isso. Eu só faço da forma que eu acho que é o certo, porque eu acho que Deus é amor e eu não vejo problema nisso. Será que Jesus ele vai ter a mesma relação? Se a gente vai lá em Mateus 7, versículo 21 a 23, a palavra do Senhor ela diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, quem que está falando essas palavras? Jesus, dando um sermão e nos ensinando. E o que Jesus está dizendo? Que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nem todo aquele que fala de Jesus, nem todo aquele que frequenta a igreja, nem todo aquele que se diz crente, nem todo aquele que nada. Mas quem que vai entrar no reino de Deus então? Jesus ele deixa claro, apenas, tem uma condição, apenas aquele que faz a vontade de Deus. A pergunta é, você acredita em Jesus como seu Salvador? Você foi batizado? Fui batizado nas águas, nossa, legal, tô salvo? Segundo a palavra, não. Porque o batismo, ele é o selo, ele é o início. Mas não adianta eu me batizar achando que é o descer as águas que vai fazer alguma coisa. Porque é a vida cheia do Espírito Santo que nos faz obedecer a Deus. Porque se você tenta fazer algo que é divino, que é dom de Deus sem Deus, machuca. Tenta perdoar alguém sem você acreditar em Jesus para você ver o que acontece. Você fica louco. Você fica em paranoia, você entra em parafuso. Enquanto o perdão para Deus é esquecimento, o perdão segundo os homens é desconfiança.
E aí você vai viver, se uma pessoa teve um relacionamento ruim para você, todas as outras você vai condenar por causa daquele relacionamento. Porque você aprendeu com os seus erros, não é assim que funciona? Nós não aprendemos com os erros. Nós somos perdoados pelos nossos erros e mudamos o nosso comportamento. Então não é subjugando as pessoas, porque nós trocamos o nosso olhar, nós trocamos o nosso entendimento e mudamos o alvo do nosso interesse. Antes era buscar os nossos interesses, agora é buscar os interesses de Deus. E essa é a vontade de Deus. Muitos me dirão naquele dia, e aqui está uma parte interessante, que você vai querer justificar para Deus que você merece estar no céu. Você vai citar as coisas que você fez porque Deus estava com você. Mas o que você fez para Deus? Ah, mas eu não fui lá e não profetizei em teu nome. Tá, você profetizou o quê? Você leu a palavra de Deus e falou, aquilo era seu? Não, aquilo era a leitura da palavra de Deus. O que mais que você fez? Não expulsamos demônios em teu nome? Quem que expulsa o demônio? É a pessoa ou é Jesus? Então Jesus foi lá e expulsou o demônio. Beleza. E não realizamos milagres? Quem que realiza milagre? É a pessoa ou é Jesus? É Jesus. Então você vê que tudo aquilo que ele justifica como coisas que ele fez, foram coisas que Jesus fez, mas a obediência compete a nós. E aí Jesus diz, então te direi claramente, nunca os conheci. A pessoa não ora, ela não conversa com Deus, ela não abre o coração, ela não admite culpa, ela não aceita, ela não permite ser guiada, ela não renuncia os seus pecados, ela se aproxima de Jesus e acha que está perdendo alguma coisa e volta para a velha vida. Não renuncia às pessoas, continua sempre achando que a salvação dela é porque ela tem uma pessoa boa na vida. Ai, como eu tenho uma pessoa boa na vida, bom somente é Deus. Enquanto você achar que teve pessoas boas na sua vida, a cada velório que você passar, você vai perder um pedaço de você. Bom somente é Deus. Eu posso amar todas as pessoas, mas acima de tudo eu amo a Deus. E eu sei que as pessoas que morrerem com Ele, eu vou as reencontrar. Então já não tem perca, já não tem nada. É diferente a relação, você consegue perceber? Ninguém e nada nessa vida vai tirar um pedaço meu, porque aquilo que me completa é o Senhor. É o Senhor. E é isso que nós temos que entender, que a falta e a parte de tudo aquilo que nós sentimos, o vazio, a solidão, não é por causa de pessoas. O comportamento de pessoas não podiam mudar isso, mas é a forma que o diabo te engana, porque é muito mais fácil eu tentar procurar alguma coisa que eu posso ver para saber e colocar como culpado da falta de relacionamento que eu tenho com Deus. Você imagina Jesus dizendo, nunca os conheci. Ai, mas eu era obreiro, eu era da célula, eu tinha um cargo na igreja. Cara, isso me dá um... Nossa, quando a pessoa ela fala, e fala de cargo, e fala de função, como se a obra de Deus fosse servir os homens. E a hora que a igreja está vazia? E quando você está numa festa, as pessoas conseguem saber que você é da igreja? Consegue saber ou não? Tem que olhar a roupa, tem que ver a saia, o terninho, tem que olhar a camiseta do eu fui, o colarzinho, assim as pessoas reconhecem, porque nas tuas palavras e no teu comportamento não consegue ver. Nós temos que ser mais do que aparência, senão nós somos os hipócritas. E Jesus mesmo está dizendo, eu não os conheci. Afastem vocês que praticam o mal, porque se eu não faço a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade de quem? É aqui que está o ponto. Só existem dois lados, Deus e o diabo. Eu não estou obedecendo a Deus, eu estou obedecendo a quem? O diabo. E se eu estou obedecendo o diabo, eu estou fazendo o quê? Eu estou praticando o mal. Tá claro? Eu não sei se você consegue entender e tentar discernir sobre isso, porque na nossa cabeça a gente sempre tenta criar um limbo ali, que as coisas não existem. Ah não, eu não estou obedecendo a Deus, então você está obedecendo o diabo. Não, mas não é assim, é assim. E Jesus mesmo está dizendo, eu não te conheço, você não faz nada que eu peço, só sabe pedir para os outros orar, só sabe querer a bênção. O que você recebe, tem coisas que são minhas, tem coisas que é o diabo que está te dando, que olha a tua vida, cada vez ladeira abaixo. E é tão fácil entender se Deus está perto ou está longe, é só olhar o teu comportamento, é só olhar os teus sentimentos. E a aflição, você senta, ajoelha e ora para passar? Não.
fumo um baseadinho, aí eu fico em paz. Fumo um cigarro, porque o cigarro me acalma. Eu como às vezes, porque eu tô muito ansioso. Não, eu vou lá e uso droga, eu vou lá e eu bebo. Aí fico muito louco, aí eu fico bem. Nossa, aí eu fico legal. Não, eu sou viciado. E como que você vai deixar de ser viciado sem se arrepender? Como que você vai deixar essa vida velha sem passar por Jesus? Como que esses sentimentos ruins, se até Jesus se ajoelhou para que o sentimento pudesse passar? Mas você não, Nossa, você vai atrás de um coach, você vai num psicólogo. Jesus devia ter ido num psicólogo, para que ele ajoelhou orar? Devia ter encontrado alguém com sabedoria para conversar, que aí ia dar certo, aí ia funcionar, confia, vai no psiquiatra que vai dar certo. É muito mais fácil se taxar de louco do que falar que é um pecador, do que assumir que é um nóia, do que assumir que é um drogado, que assumir que é um bêbado. É muito mais fácil. Você tem coragem de se assumir? Se assume, ajoelha e se assume. Olha, Senhor, eu sou isso. Eu tenho sentido isso, eu faço isso por causa disso, e eu acho que a culpa é dos outros, mas a culpa é minha, porque eu sou sem vergonha. E aí? Será que Jesus não vai falar, esse cara aqui era, mas hoje ele não é mais, porque hoje ele vive comigo? Porque é fácil falar que é a menina dos olhos de Deus. E ser a menina dos olhos de Deus? É fácil falar, opa, glória a Deus, glória a Deus. Mas na hora de obedecer, obedece a quem? O marido, a mulher? E aí? Vai fazer por amor ou vai fazer por medo? Não dá. A gente tem que ter gratidão dentro do nosso coração, a gente tem que tratar com amor e carinho aqueles que um dia olharam para nós e pregaram a mensagem de Deus genuína. Porque não é qualquer um que fala de Jesus sem interesse, não. Que as pessoas, elas querem aquilo que você puder oferecer. Pensa nisso. Além de ter fé, devemos também aceitar e fazer a vontade de Deus sem questionar. Que seja feita a sua vontade e não a minha. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar discernimento para aceitar essa mensagem, sabedoria para admitir a sua culpa, arrependimento, porque sem arrependimento não adianta nada. Se você sente que falta, ajoelha, vai num canto, ora com Deus, chora, conversa. Você não tem que fazer promessas, você tem que abrir o teu coração e dizer, olha, Senhor, aqui está o meu pecado, me purifique e me perdoa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.